Vamos lá. Hoje a gente vai estudar a equação reduzida de uma circunferência. E para isso você precisa ter à mão um compasso. Você vai espetar esse compasso no seu plano e vai descobrir o centro. Lembra que o centro é um ponto e na geometria analítica um ponto é um par de números. Um segundo elemento importante é o raio. Então está aqui o raio. Quando você abre o compasso, você determina o raio. Veja que agora a circunferência fica com esse aspecto. Como no contorno existem infinitos pontos, a gente pode pegar um e chamar genericamente de xy. A equação da circunferência nada mais é do que a distância deste ponto até o centro, porque a distância de qualquer ponto até o centro vai ser sempre o raio. Então, a gente escreve assim. Esse ponto e esse aqui têm abscissas e ordenadas, que a gente pode desenhar assim, não é? E aí, esse pedacinho aqui, na verdade, que é o que nos interessa, vai ser x menos a. Então, a gente pode colocá-lo aqui assim, ó. Esse pedacinho aqui, no fim das contas, é y menos b. Então, esse pedacinho aqui, a gente escreve assim. Então, na verdade, o que a gente tem aqui? A gente tem um ΔX e aqui a gente tem um ΔY. E aí, esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, nesse triângulo, a gente consegue aplicar um Pitágoras. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado da hipotenusa ao quadrado. E a gente acaba de descobrir a equação reduzida de uma circunferência, que é ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado é igualzinho à distância ao quadrado. Simples assim. Agora, como é que a gente aplica isso, não é? Então, na questão número 1, ele diz assim, dar a equação reduzida da circunferência nos seguintes casos. Nota que ele deu o centro e o raio. Só lembrando que a equação reduzida de uma circunferência tem esse aspecto. No lugar do A, a gente coloca 1, no lugar do B, a gente coloca 2. E no lugar do R, a gente coloca 3. Então, vai ficar assim. No lugar do A, coloquei 1, no lugar do B, coloquei 2, e o R é 3. Então, fica 3 ao quadrado. Dando uma melhorada aqui, a equação da circunferência é esta equação aqui, como a gente acabou de escrever. No item B, só tem que tomar um cuidado com o sinal. Então, vejamos. No lugar do A, a gente vai colocar 0. No lugar do B, a gente vai colocar menos 5. Então, veja. No lugar do A, a gente colocou 0. Só tomar um cuidado com o sinal, porque fica menos, menos 5. E no lugar do R, a gente coloca a raiz de 6. Fica ao quadrado. Vamos dar uma ajeitada nessa equação. Veja que x menos 0 ao quadrado fica x ao quadrado. E aqui, menos com menos vira mais, então fica y mais 5 ao quadrado. Esse quadrado a gente pode cortar com essa raiz. E aí, r ao quadrado fica igual a 6. Então, está aqui a equação reduzida da nossa circunferência. Muito bem. Na questão número 2, veja que a gente tem aqui que achar a equação reduzida dessa circunferência, mas a gente não tem nem o centro nem o raio. Mas tem a figura. Então, vejamos. Esse ponto aqui, na verdade, é o ponto menos 6, 0. E esse centro aqui, na verdade, a gente vai descobrir assim, ó. A gente tem esse ponto e tem esse, que é o 0, 0. Muito bem. Então, para a gente descobrir a equação da circunferência, a gente precisa desse centro, que nada mais é do que somar as abscissas e dividir por 2. Então, esse centro aqui fica menos 3, porque eu vou somar menos 6 com 0 dividir por 2, e 0 com 0 dividido por 2 vai dar 0. A gente acabou de descobrir o nosso centro. Nota também que a distância deste ponto até esse é 6. Como divide aqui no meio, o nosso raio é 3. Daí, a gente pode escrever a equação da circunferência, que fica assim. X menos uma coordenada do centro, só que está ao quadrado. E y menos a outra coordenada do centro tem que ser igual ao raio ao quadrado, que é 3. Então, vejamos. Só tomar cuidado com o sinal aqui. Menos com menos dá mais. Então, fica x mais 3 ao quadrado mais y menos 0. Fica y ao quadrado. Então, está aqui a equação reduzida da nossa circunferência.
Um outro caso importante de se estudar é o caso da questão número 3. Veja, dar a equação reduzida da circunferência de centro 1, 2 e que passa pelo ponto 4, 6. Nota uma coisa importante. O único elemento que falta aqui é o nosso raio. Então, veja que eu posso escrever a nossa equação de circunferência assim, ó, já que eu tenho as coordenadas do centro e eu não sei quem é o nosso raio, não é? Esse é o problema. Mas veja também que existem infinitos pontos aqui na borda, mas a gente conhece um. Então, no lugar do x, a gente pode colocar 4. E no lugar do y, a gente pode colocar 6. E aí fica assim, 4 menos 1, 6 menos 2. Essa conta eu sei fazer. 4 menos 1 dá 3, fica 3 ao quadrado. 6 menos 2 dá 4, fica 4 ao quadrado. Tem que ser igual a r ao quadrado. Mas a gente só precisa do r ao quadrado. Então, o r ao quadrado vai ser igual a 25. Basta substituir aqui no lugar do r ao quadrado. Então, a equação da circunferência fica assim. X menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 25. E aqui está a equação da nossa circunferência, na forma reduzida. É isso.